E aqui é uma oportunidade da gente falar. E aí eu vou fazer essa junção entre medicina, trabalho como um clínico geral, e a gente cuida muito bem dessas questões de um ponto de vista emocional das pessoas, e fazer uma conjunção disso em termos de saúde. É aquilo que eu falo, como que funciona a minha cabeça. Outro dia eu fui trocar o óleo da moto do meu carro aqui no centro de Ribeirão Preto, vi o mecânico trabalhando no chão. E aí, enquanto o médico olhava para as pernas dele, eu falei: esse rapaz vai desenvolver uma artrose de joelho, umas veias largas, vai ter problema de veia no futuro, olhando o rapaz trabalhando e olhando como médico. E a oficina onde eu estava, uma verdadeira bagunça. E olhando ali como consultor, como que, por exemplo, a gente poderia orientar para tornar a oficina mais organizada. Então, essa é a minha cabeça, eu vou fazer essa junção dessas duas coisas. E aí eu preciso falar o que que é a base da consultoria aí, tornar isso compreensível, né? Quando a gente encontra um cliente, a gente busca e traz com ele a busca da necessidade dele, que ele pode fazer isso através de uma pergunta. E aí, quando a gente começa uma consultoria, a gente não tem tempo definido para terminar, a gente não sabe o que vai fazer, não sabe qual vai usar, quais ferramentas, a gente tem um caminhão de ferramentas. A ideia sempre é fortalecer o cliente de tal maneira que ele não dependa do consultor e ele progressivamente ele resolve as questões por conta própria. Isso é o cerne do nosso trabalho, é o cerne do nosso encontro aqui. E aí a gente transforma a necessidade dele de uma pergunta e dentro da pergunta a gente começa a trabalhar junto com ele e a gente crê que ele tem a solução. Então o consultor anda ao lado ajudando e a gente fortalece ele na busca da solução dos próprios problemas. Quem está lá na organização, que é ele, sabe o que fazer com a própria organização. Então a gente tem exemplos de perguntas reais de clientes que faz com que a gente trabalhe juntos, né? Isso é uma realidade. Como é que a gente soluciona o conflito entre um departamento e os demais? Essa pergunta vem para a gente. Outra, como que a gente mantém o calor humano? A empresa está crescendo muito, isso é muito bom, mas a gente está perdendo o calor humano que tinha no começo. Como é que a gente mantém o calor humano? Outro cliente fala, como que a gente junta duas equipes que trabalharam durante anos com funções diferentes? Agora o mercado obriga com que isso não exista mais, é uma realidade, mas a gente não sabe fazer como junta essas duas equipes. Outra, como é que a gente implanta as equipes autônomas, equipes autogeridas nas empresas, que são as UGBs, né? Na minha empresa. E aí a gente é contratado para isso também. Assim como vi essa pergunta ano passado de uma ONG, que veio com a pergunta: Paulo, a gente sabe que você é médico, a gente quer cuidar da saúde mental dos colaboradores. E como que a gente pode fazer isso? E aí fizemos a consultoria, que é o motivo da gente estar aqui hoje, né? E a liderança horizontal, ela trabalha com esse aspecto central de como uma liderança, e a gente forma lideranças, né, para que zele pela necessária verticalidade. É preciso ter uma verticalidade, mas uma verticalidade excessiva é um problema. E é necessário ter uma horizontalidade. E junte essas duas coisas. E também, se tiver excesso de horizontalidade, é problema. De tal maneira que a liderança ela vai caminhar num terreno que vai da verticalidade para a horizontalidade. Dentro de um terreno de verticalidade é preciso intervir, né? Fazer realmente uma intervenção lá quando se tem um problema. Está no terreno da verticalidade. Mas se você intervém demais, é problemático, é um excesso. Assim como também direcionar. Chamar todo mundo e falar: galera, a gente precisa ir nessa direção contrária ao que o mercado está indo, né? E a gente precisa fazer isso. Isso é direcionar, é necessário. E tem o terreno do inspirar, que aí se aproxima da horizontalidade e fala: galera, eu tenho um sonho, eu estou vendo isso, gostaria de contar para vocês, eu preciso compartilhar meu sonho. A gente vai evoluir para esse caminho aqui, se a gente fizer isso. E aí esse entusiasmo pessoal serve como entusiasmo para as pessoas. Fala: puxa, a gente está junto com o seu sonho. Eu estou junto com você. Isso é um líder inspirador. Assim como um líder desenvolvedor. Se aproximando da horizontalidade, faz encontro entre seres humanos e pergunta para a pessoa, né? O que que eu, a partir desse momento, nesse diálogo, a gente pode conversar para eu te apoiar em vários âmbitos, né? Então, eu estou aqui para te apoiar. E aí, isso é um líder desenvolvedor.
Então, um bom líder, ele transita entre uma verticalidade, uma necessária verticalidade e uma necessária horizontalidade. Entrando, então, no terreno da saúde mental, a ciência médica evoluiu muito para estudar com pormenores o corpo. Então, aqui está uma ilustração do coração. A gente pode fazer um eletrocardiograma, pode fazer tomografia do coração, poderemos introduzir um catéter e colocar aí o stent, né, para quem teve um infarte, por exemplo. Então, isso a gente conhece pormenores físicos, anatômicos e procedimentos médicos que cuidam disso. Agora, quando a gente entra na psique, na alma, olha, é cheio de interrogações, e aqui a gente não dá para fazer radiografia da alma, não dá para fazer eletrocardiograma da alma. Aqui tem um terreno bastante nebuloso e que muita gente põe a mão. E aqui está o terreno da psiquiatria e da psicologia. Na psicologia, na psiquiatria clássica, eu coloquei em três isso aqui, isso não mais é usado, mas ele é muito didático, porque se a gente pega hoje a psiquiatria norte-americana, a classificação de doenças da psiquiatria norte-americana hoje tem um livro, tem umas 800 páginas, várias subdivisões. Mas o terreno do comportamento envolve isso, as neuroses, que são fobias, medos intensos de barata, o toque, transtorno obsessivo compulsivo, né? Fechar a porta de casa 10 vezes antes de dormir, não pisar nas linhas da calçada, né? Subir no poste quando você vê uma lagartixa, medo de bactéria, isso é o terreno da neurose, onde a gente é acometido por um sofrimento, mas a gente não perde a linha do pensamento. Embaixo tem a psicose, onde você tem distúrbios da audição, ouvir vozes, por exemplo, que não ouve, ou ver coisas que não existem. Muitos mendigos gritando aí na rua têm um processo de psicose, né? Aí, como, por exemplo, a esquizofrenia. E cá embaixo a sociopatia, que são aquelas pessoas que fazem mal às outras. Elas abusam, elas chupam sangue, elas destroem, elas matam, elas manipulam. São essas pessoas que exercem isso que é a sociopatia. Em torno aí, dentro das estatísticas, em torno de uns 6% da população, ou uns 10% da população. Olha, é um risco. E aí, entrando no terreno do comportamento, tem a pirâmide de Maslow, famosa. O Maslow foi um psicólogo humanista. E aí, onde ele viu que nos estudos dele, você tem uma pirâmide, onde embaixo você tem necessidades fisiológicas, né? Básicas a todo mundo, a gente precisa de comida, de água, precisa de teto. Necessidades de segurança, sair na rua e sair protegido, estar protegido no meio ambiente. Necessidades sociais, que entra no terreno do relacionamento. E aí você vai vendo que a pirâmide vai ficando apertada, uma autoestima, que é um reconhecimento de quem está do lado de fora, né? Então eu apareço enquanto ser humano, e por fim, lá em cima, a autorrealização, onde a minha individualidade aparece lá em cima na autorrealização, que tem a ver com o meu desenvolvimento pessoal. Isso é um clássico da literatura, e aí ele estudou isso, ele vê isso como um caminho natural do ser humano. E dentro da esfera do sofrimento, aí tem diagnósticos que acontecem no meu consultório. Eu sou um clínico, né? Não sou nem psiquiatra, mas é o terreno do sofrimento, das fobias, dos medos. Ansiedade hoje é extremamente comum, pânico, sintomas de pânico, depressão, não preciso nem falar nisso. Essas coisas, inclusive, elas se misturam. Angústia é uma sensação que eu sinto no peito, é uma compressão no peito. Então, não é um sofrimento de alma. A alma gruda no corpo e faz o corpo sofrer. Isso me faz com que eu tenha insônia, o esgotamento profissional, com a burnout aqui, que hoje está muito em voga, em pessoas extremamente esgotadas. A gente entra no terreno do comportamento. Uso de drogas médicas, que nós prescrevemos. Então, hoje eu tenho consciência, um fato, uma faculdade de medicina, alunos jovens, onde todos tomam remédio para depressão e ansiedade, estudantes de medicina, menos uma, que é minha paciente. E somatizações, que é meu sofrimento de alma doer no meu corpo. Então, eu sinto algo no meu peito, vou no médico, traço um eletrocardiograma, faço os exames, todos os exames normais, o médico fala: você está vivendo uma crise de ansiedade. Então, esses terrenos de sofrimento, as organizações promovem tudo isso. Isso é uma pena e é uma realidade que a gente vive, tá? Isso aqui é uma leitura do mundo, né? O nosso dia a dia. A gente está em casa ou lá no apartamento feliz, vendo televisão, ou tricotando, ou lendo um livro, ou conversando com a família. Estamos em paz, a princípio, dentro de casa, né? Mas aí a gente sai na rua, o mundo hoje está muito perigoso. A gente veste uma armadura. E aí vai para o trabalho e vai de armadura para o trabalho. Então é questão de perguntar para
Um futuro CEO, ele falou, Paulo, eu estou saindo de uma empresa e entrando na outra, onde eu trabalhava, o meu ambiente que eu trabalho é inóspito, é totalmente inóspito, é uma multinacional, é um ambiente complicado. Ou um professor universitário, que é paciente meu aqui, professor universitário numa universidade pública federal, ele fala, Paulo, eu trabalho num lugar perigoso. Então, onde que é o perigo? Os meus colegas de trabalho são perigosos, professor universitário. Então, pensando nesse ambiente institucional, lá na organização, à direita aí, você entra armado, porque é um ambiente inóspito, né? E o Liverhood, que foi o criador dessa consultoria, do qual o Adrian foi contemporâneo dele, o Liverhood falou: olha, a grande questão da humanidade no futuro estará dentro das organizações. É lá que é o palco da humanidade. E aí eu falo que isso é o organograma da armadura. Você entra armado e você ouve isso, né, aqui figurativamente. O meu líder é um vampiro que o tempo todo quer chupar meu sangue. O meu colega é um leão, uma leoa que quer comer meu fígado, ou quer me injetar veneno, ou puxar o meu tapete, ou furar o meu olho. Os meus colegas de lado são os meus concorrentes, e eu vivo num terreno pantanoso. E olhando para baixo, eu tenho um terreno de pessoas que são da pior espécie, né? Tudo de uma maneira genérica, amarga, e essa amargura toda faz com que as pessoas adoeçam. Isso aqui é uma realidade que eu estou colocando de um ponto de vista de uma metáfora, mas é uma plena realidade. E aí eu pergunto para a pessoa, bom, e dentro da sua vida, e o cliente? Como é que é você estar nessa organização com o cliente? O cliente é um chato, né? O cliente me aborrece. E o objetivo da organização é servir o cliente, mas o cliente se torna um chato. E aí essa pessoa armada, ela está ali no dia a dia, exercendo aquela sobrevivência ou aquela necessidade de segurança que o Maslow colocou lá na pirâmide. Essa pessoa está tensa, ela vai para o trabalho tensa, armada, preocupada, né? Infeliz. Isso é uma incoerência, né? A incoerência, assim, se eu não trato bem o meu cliente, é uma incoerência. Mas no fundo da minha alma, essa incoerência corrói, ela me detona emocionalmente e vai detonar o meu corpo físico também. Aí eu posso ter úlcera, eu posso ter infarte, enfim, ansiedade, depressão, e aí vai, né? Insônia, né? Acordar de madrugada repetidamente, estar esgotado, essas coisas todas, né? E isso tudo gera indicadores de infelicidade, que são os atestados médicos, os afastamentos. E aí eu vivo essa realidade, porque eu vivo a realidade de pessoas infelizes mentindo para obter um atestado médico, ou pessoas super corretas que estão destruídas pelo trabalho e eu tenho que afastá-las para poder. Assim como também ela é infeliz, ela sai do trabalho, aumenta a rotatividade. E aí, nesse sentido, você tem um indicador de infelicidade. Outro dia eu estava na academia de ginástica, alguém me cumprimentou de uma empresa que eu trabalhava. Falou, você saiu de lá? Eu falei, eu saí porque um, um, um fundo de investimento entrou lá, entrou um jovem médico e passou a dar umas notícias. A partir do dia tal, nós vamos implantar determinada coisa. Bom, eu estava fazendo uma leitura, me identifiquei para ele, falei, olha, se você implantar, aí eu fui confrontador, você vai trazer uma tragédia dentro dos processos de trabalho. Agora, para eu não dizer que eu estou mentindo, se você quiser, vá no meu plantão que eu vou te mostrar que vai ser uma tragédia. Para minha curiosidade, ele foi, sentou comigo e eu mostrei para ele, uma colega ficou trabalhando sozinha, ele falou, de fato vai trazer problema. E eu falei com ele, olha, se você implantar desse jeito, você vai trazer um problema em outro departamento. Ele implantou, trouxe processos graves de piora da situação, processo de piora, né? E menos de um ano depois a empresa terminou tirando o fundo de investimento e eu pulei fora da empresa. Eu falei, não vou participar dessa infelicidade, pulei fora. E lá na academia de ginástica, meu antigo colega de trabalho falou, ontem saíram 5 e hoje eu estou saindo também. Isso é um alto custo para a empresa que eles não colocam como um índice, né? E aí, nesse sentido, que são fatores que causam desgaste no trabalho e vão adoecer a pessoa. Irrealismo, né? É o chefe que não conhece da sua realidade chegar perto de você, como eu contei, e falar: olha, a partir da data tal vocês farão isso. Então, é o diretor que reúne os gerentes, o gerente me contando, que ele falando: ó, se vocês vão fazer isso, vão fazer isso, vão fazer aquilo. E aquele grupo de gerentes pensa assim: é um absurdo,
vai dar problema, não vai dar em nada, o outro, e agora, como é que eu me safo dessa? Todo mundo infeliz. E aí ele bate em cima da mesa e fala, tá combinado? Todo mundo fala, yes. Aí ele fala, yes não basta. Yes, amém. Ok, agora está assim, agora nós vamos implantar. O que vai acontecer? Essas pessoas recebem a coisa que elas não praticarão, e aí uma meta inatingível, ou vai piorar os processos de trabalho. O que identifica numa situação dessa? Falta de diálogo, porque a gente trabalha muito. E um grande problema é esses diálogos funcionais do dia a dia, e não diálogos mais aprofundados. As pessoas não se encontram para conversar dos seus problemas, né? E misturar funções e hierarquias diferentes para que elas conheçam a realidade do outro. E aí vai os maus tratos, o assédio, e aí o comando e controle que está relacionado à verticalidade, às vezes é excesso de comando e excesso de controle. Essa semana, segunda-feira, eu li uma empresa no Sergipe sendo multada porque estava monitorando o tempo que o colaborador passava dentro do banheiro. Cara, é absolutamente desumano. Você imagina alguém vai lá no consultório, está com uma infecção urinária, eu prescrevo um antibiótico que leva tempo para utilizar. Essa pessoa vai fazer xixi várias vezes até o antibiótico. E aí ela está em sofrimento, está com dor, vai ao banheiro, passa mais tempo no banheiro, e o tempo que ela passa lá é monitorado. Isso faz com que as pessoas sejam paralisadas, elas são destruídas, são transformadas em peças, tal qual no filme Tempos Modernos do Charlie Chaplin. Então, o excesso de comando e controle vai trazer isso. E, por outro lado, você envolve somas de dinheiro em estruturas de comando e controle e não coloca esse dinheiro apropriado onde deveria estar na produção, né? E, por outro lado, também, falta de comando e controle é problema, traz caos. Por quê? Traz falta de clareza. Falta de clareza nas organizações é altamente estressante. As pessoas se perguntam, o que eu devo fazer? Qual é a minha função? Qual é o meu papel? Quando a liderança não deixa isso muito claro, isso faz com que as pessoas entrem em profundo estresse. E aí, através de um trabalho, se elas conhecem bem o processo e seguem a linha, elas se sentem, pô, eu chego na organização, eu sei o que eu tenho que fazer, eu sei o que eu tenho que produzir, eu sei com quem eu tenho quem conversar quando tem algum problema. Pronto, perfeito. Processo muito legal fluindo. Mas condições de trabalho, né? A empresa que eu trabalho, eu já falei com o dono da franquia. A franquia me cobra alguma coisa enquanto médico, mas o próprio programa de computador me faz fazer o contrário. Eu já até filmei e falei, olha, o programa tem uma contradição. Já mandei, tem 3 anos, absolutamente não acontece. E aquilo vai perturbando. Toda vez que eu chego lá, aquilo vai nos perturbando, perturbando, perturbando. Mas condições de trabalho, né? Interrupções. Às vezes somos chamados, pessoal, vocês do INE, vocês podem cuidar da gente de gestão do tempo? Podemos. E a principal causa de estresse em gestão do tempo é a carteirada. Eu sou chefe, eu interrompo a hora que eu quiser. Eu sou o dono da empresa, eu interrompo a hora que eu quiser. Eu sou o dono, o capital é meu. O que ele está fazendo? Ele está atrapalhando o colaborador, o liderado, ele está atrapalhando alguém fazendo mal para a própria organização, né? Perdão, e processos ruins. A gente trabalha com melhoria de processos, de uma maneira muito simples, prática, e como a gente trabalha. E processos ruins, que têm problemas lá, fazem as pessoas sofrer. E quando você chama as pessoas e fala, vamos estudar o processo, não é desenhar processo que você entra num escritório, num computador, pesquisa um monte de coisa, pensa no mundo ideal, gasta uma investigação muito grande, chega lá e apresenta e fala, galera, a partir daqui a 2 meses vocês terão os processos mudados. Você pode estar piorando a situação. E o caminho, não, isso não invalida isso, mas é um caminho simples, que é chamar as pessoas que, vamos olhar o seu processo, aonde que tem espinho no pé, né? E deixa as pessoas montarem o processo. E de repente você fala, puxa, o espinho no pé é apenas um espinho, uma coisa pequenininha, simples de se tirar. Você tira e dá um alívio gigante. As pessoas se sentem num bem-estar, elas são ouvidas, melhora o processo, tem fluência, tem sequência. E quando tem fluência, gente, tem sequência, as pessoas começam a se sentir bem, a saúde começa a aparecer. E quando tem atropelamento de processo e tem processo ruim, as pessoas entram em sofrimento e detalhe, processo ruim estraga a gente.
pode levar as pessoas para a imoralidade, tá? Então, tudo isso é uma questão central de liderança que nós no IMOS, nós cuidamos, tá? E aí, como que a gente pode melhorar a saúde mental pela metodologia IMO? Gente, a gente sempre pergunta assim, como que você pode envolver as pessoas? Pô, eu não sei. Simples. Chega junto das pessoas, aproxime, chega perto da pessoa, vamos conversar? Mas conversar, e eu estou numa posição de liderança, eu estou aqui na posição de ouvir. Eu só quero ouvir. Eu não quero de em 30 segundos te oferecer uma solução. Eu não quero em 30 segundos te julgar. Eu só quero acolher o que você está trazendo. Eu estou te ouvindo de maneira interessada. Eu só quero saber, sinceramente, o que está rolando dentro de você. Eu quero te ouvir para entender o que está acontecendo com você. E a partir disso eu faço uma reflexão. E aí, isso é o que a gente faz nas organizações. Junta as pessoas, e aí as pessoas vão olhar os seus processos, em conjunto elas refletem sobre o processo, e a gente, na posição de liderança ou de consultoria, a gente faz perguntas para as pessoas, para entender que fenômeno, é leitura do fenômeno que tem lá. Que entendendo esse fenômeno, a gente pode ajudar. E nesse aspecto, a gente tem boas frases que são perguntas, que aproximam as pessoas. Como que você está se sentindo? E as pessoas, tal qual o Eduardo falou, às vezes a gente tem um certo acanhamento. Pô, vamos tomar um café comigo? Vamos lá na cozinha. Não, eu estou indo. Vamos lá tomar um café comigo, vamos lá. Como é que está a sua vida? Vem cá, deixa eu servir um café para você. Isso é real. É diretor-presidente fazendo isso através do IMO. Isso é uma realidade, né? O que está atrapalhando o seu serviço, né? O que está te incomodando, né? E aí, como é que você está? Fala, puxa, eu estou aqui com meu filho doente, ou então estou numa crise conjugal, e aí, puxa, e aí, então você considera que tem alguém em sofrimento, né? E aí a pessoa fala que tem um problema no trabalho, que tem um problema que não está recebendo na hora que está o material, e aí você pergunta, eu não tinha consciência, que você sugere que nós possamos fazer, não você. Eu estou junto com você, tá? O que a gente pode fazer? E aí, nesse sentido, ele tem um problema do processo, você pode perguntar para ela. E que tal você fazer algo lá a partir de si próprio, alguma coisa nesse sentido, né? Ele fala, mas pode ser que eu erre. Pode errar. Erre. Errar é necessário. Errar é fonte de aprendizado, tá? E o teu erro, se você errar, porque não vai ser grave no que você está fazendo, né? Que você está propondo. Vai servir de aprendizado para a gente. Vai lá, faz lá, pode experimentar que você tem o meu apoio. No que você precisar, eu vou te ajudar. Então, no que eu posso te ajudar, dentro das dificuldades que você está vivendo. Pronto, gente. Isso é um encontro entre seres humanos, não entre líder e liderado. É qualquer ser humano que eu estou ouvindo o outro. Nesse sentido, eu estou acolhendo e somos dois trabalhando no mesmo processo. É isso que a gente vai trazer saúde para as pessoas. E esse slide é chave, viu, gente? É simples, mas está aqui. Toda vez no âmbito de liderança, leve todas as informações possíveis para todas as pessoas. Não deixe informações a meio caminho, porque senão as pessoas criam fantasias. Em cima de fantasias, elas criam desconfortos. Aí elas criam fofocas. Aí elas criam telefone sem fio baseado na fantasia, porque elas não têm compreensão do que está acontecendo lá fora. Então, a liderança leva informações para deixar uma compreensibilidade para as pessoas e que elas consigam pegar isso. E aí elas não criam nem fantasias, elas não embarcam em fofocas, porque as informações são verdadeiras. E mesmo que sejam informações difíceis, elas passam a contar com essa realidade e passam a atuar dentro dessa realidade. E nesse aspecto, um outro ponto extremamente importante na liderança horizontal, e que tem a ver com liderança, e quando a gente implanta as equipes, as UGBs, unidades que têm um alto desempenho através de uma liberdade e autonomia de gestão, é que o líder que está do lado de fora, ele está olhando a equipe e fala para a equipe, galera, o que vocês precisam para desempenhar tudo da melhor maneira possível? Eu estou aqui para oferecer as condições necessárias. Aí é uma realidade, o cliente chega para o cliente, não, chega para o líder e fala, olha, a gente tem uma ideia, se a gente mudasse a estrutura aqui dos móveis, a gente ganharia produtividade.
É mesmo? É interessante. Que tal vocês fazerem um mapa daquilo que vocês sugerem fazer de mudança na infraestrutura do trabalho? Vocês podem fazer isso? Faremos. Me entrega semana que vem? Pode ser? Pode ser. Então tá, semana que vem vocês me entregam. Traz o plano. Legal, muito bom. Eu vou falar com o pessoal da manutenção. O que que vocês precisam que a gente converse com a manutenção? Detalhe, vou fazer diferente. Vai você conversar direto com a manutenção conversa comigo, eu vejo o que é necessário para fazer a mudança. E vocês combinam com a manutenção quando farão a implantação da mudança. Pronto, eu estou aqui para oferecer as condições naturais. É assim, as coisas funcionam, muda-se o layout, e aí a produtividade aumenta, se despenca de um problema de 100 para 20, para 10, essas coisas todas. O que você está fazendo, ponto central da liderança horizontal, da questão da saúde mental, que para mim isso é muito forte. Estimular a iniciativa das pessoas. É aqui, gente. É esse slide que faz com que a metodologia da liderança horizontal, a metodologia IMO, faz bem para as pessoas. Fazer o que elas façam a partir de si próprias, tá? Então, liderança e a alma humana. Que tal o ser humano, do ponto de vista que o Rudolf Steiner nos trouxe? O ser humano é pensar, a vida intelectual. Não é difícil para a humanidade pensar, não significa que não ser difícil que as pessoas pensem com qualidade. É diferente, mas é fácil pensar. É fácil. Ok, então o ser humano é pensar, o ser humano é sentir sempre, a gente tem sentimentos e emoções 24 horas por dia. Qualquer ser humano que a gente vai entrar em contato, ele está sobre isso. E aí tem a questão na alma, do querer. Na alma é o querer que leva para agir, para ação. Aqui, gente, é o ponto central da humanidade atual. Agir a partir de si próprio. Quando a gente fortalece o querer da pessoa, ela tende a sair, por exemplo, do buraco da depressão. Tá? E aí a metodologia IMO é voltada para isso, tá? Que a gente possa estimular a vontade das pessoas também. Tá? E aí, na pirâmide de Maslow, quando a pessoa age por si, a gente oferece autonomia, e quando a gente implanta as equipes, as UGPs, por isso, a pessoa passa a ser criadora. Opa, eu sou criador de algo, eu posso ser criador de algo, independente da minha escolaridade. E o meu líder diz, erre, não tem problema errar, porque errando que você vai aprendendo e aí você tem uma melhoria contínua enquanto ser humano. E o teu erro é o meu erro também, a gente errando, é assim que a gente vai aprendendo. E aí o importante é você agir, fazer a experimentação, e através da sua experimentação você faz o aprendizado e compartilha o aprendizado. À medida que você se torna melhor, o resultado do seu trabalho é para o mundo, é totalmente altruísta. O que eu faço não é para mim, é para o meu colega, é para o cliente, é para qualquer outra pessoa. E a gente está subindo uma pirâmide de Maslow, né? E aí, quando isso acontece, eu tenho uma consciência de que eu pertenço a algo maior. Surge dentro de mim uma linha de coerência onde tem eu e uma reverência a algo que é muito maior do que eu. Eu faço parte de um contexto maior. Aí o meu trabalho tem sentido. E quando tem sentido é o que acontece lá com o auxiliar de limpeza. Acabou a depressão, o meu trabalho tem sentido. Esse é o âmago da liderança horizontal, fazer com que o trabalho tenha sentido. Aí sim a gente chega à autorrealização, a individualidade aparece, o eu aparece da pessoa, lá no centro da alma, e aí a gente conflui. À esquerda eu tenho o eu, enquanto ser humano, e eu faço parte de uma equipe, de um grupo de pessoas, onde a gente compartilha a vivência de uma comunidade e eu estou inserido dentro de uma pequena comunidade que me reconhece, me valoriza e, por outro lado, tem um cliente a qual nós servimos. Aí você junta a questão da individualidade e a questão da coletividade. Então, quando a gente implanta as UGBs, acaba acontecendo isso através da liderança horizontal, as unidades gerenciais básicas. E o Maslow, na hora que ele estava para morrer, isso é um dado biográfico interessante. Ele falou, gente, eu errei. Errei. A pirâmide tem que estar invertida. A sobrevivência não importa. Isso é bobagem. Comer, beber, ter teto, isso se aproxima do que é o animal. O animal precisa disso. Eu sei que eu preciso disso. Mas o que a gente precisa é uma autorrealização. E o trabalho tem que ter significado, o meu trabalho tem que ter sentido.
E quando surge o sentido, eu sou um ser humano completo. E aí a minha saúde vai estar muito boa. E a gente faz isso estimulando a vontade das pessoas. Assim, vamos à ação com o grupo aqui, tá? Vamos lá. Tudo isso que eu apresentei me leva a cada um de vocês individualmente, em silêncio. Vocês vão fazer um plano de ação individual. Com tudo isso que o Paulo falou, eu vou fazer algo. Isso tem que ser factível, é simples de ser feito. Eu vou fazer hoje à tarde ou amanhã cedo, eu vou dar conta a partir de mim mesmo. Então, eu vou fazer isso, eu vou colocar o dia, eu vou colocar a hora que eu vou fazer, onde eu vou fazer e com quem. E aí eu sei que eu vou dar conta, porque eu estou prestando contas a mim mesmo. E quando eu fizer, quando eu realizar, o meu eu vai estar fortalecido. Então, por favor, caneta e papel, façam seu plano de ação pessoal, que a gente chama de passo concreto. Vamos lá, um minutinho para vocês fazerem isso. E aí, esse é o cerne da liderança horizontal. Vocês aqui foram submetidos a isso, né? Bem pensado. Eu pensei que vocês pudessem falar da biografia de vocês, vocês se remetem à história de vida de cada um de vocês, tá? Então já está um dado metodológico, viu? Vocês foram levados a diálogo, vocês se encontraram, né? Pessoas que não se conhecem ali têm, às vezes, alguma dificuldade, mas, de um ponto de vista, rapidamente a gente consegue falar, é encontro entre seres humanos, e a gente pensa em fazer com que o processo seja legal para ter um objetivo. Esse é o cerne da liderança horizontal. Se a gente consegue trazer isso, a gente consegue trazer saúde para as pessoas, tá?